capítulo de número 18. Lucas 18. Pronto. Verso 1. Essa semana nós estamos falando nas células sobre oração. Aliás, eu estou precisando de casas para receber as células. Se você tem na sua casa a disponibilidade de receber uma reunião para falar de Jesus todas as semanas, me procura. Eu estou precisando de ajuda nisso daí. Que eu tenho algumas pessoas que estão prontas para ir, mas elas não têm casa. Nós estamos precisando de casa. Pastor, tudo que eu queria era isso, que na minha casa tivesse uma reunião para falar de Jesus. Eu não consigo falar, eu tenho vergonha, eu tenho medo até, eu não dou conta, pastor. Não é que eu não gosto, é que eu não consigo mesmo. Mas eu sempre sonhei de receber na minha casa uma reunião. Me procure. Quanto dura essa reunião, pastor? 1h30 no máximo. Com a música, com a oração, com a palavra e com a confraternização. Passou de 1h30, a turma não foi embora, você toca a turma embora da sua casa. Empurra embora com a vassoura, joga água na turma, fala o que você quiser. Fala para a turma, vai embora porque amanhã é dia de trabalhar. Mas não acontece, não tem perigo disso daí, porque já é conversado, já temos um... Então eu estou precisando disso. Lembrando que na casa do Obed-Edom, a arca ficou por 3 meses. E tudo que não aconteceu durante tanto tempo na casa do Abinadab, a arca ficou tanto tempo na casa do Abinadab, não aconteceu nada. Na casa do Obed-Edom, em 3 meses mudou tudo, porque ele recebeu a arca de todo o coração. Com outras palavras, ele recebeu Deus na casa dele de todo o coração. Eu estou pedindo ajuda. Se você puder me ajudar nisso daí, ótimo. Se você não puder me ajudar nisso daí, vai para a cela aprender junto, crescer junto, que você vai ser abençoado, tenho certeza disso daí, tá bom? Faz igual a irmã Genil, a irmã Ângela. A irmã Ângela, agora ela está acordando, a irmã Genil, que a irmã Genil estava dormindo até mais tarde e não estava vindo de manhã, né, irmã Genil? Agora ela está vindo de manhã de novo junto com a irmã Ângela. Elas não falham na cela lá, Marlene e Oscar estão sempre juntos na cela, sempre que possível, estão juntos participando. Acha uma cela, vai junto. Ai, pastor, eu queria ir, mas não sei onde. Vai na minha, vamos junto lá. E nós vamos junto ganhar almas para Jesus, tá bom? Deus continua falando conosco, continua nos ajudando, continua manifestando a tua unção nesse lugar, para a glória do teu nome, que assim seja. Lucas 18:1 diz assim, ó: Então Jesus contou aos seus discípulos uma parábola para mostrar-lhes que eles deviam orar sempre e nunca desanimar. Ele disse: em certa cidade havia um juiz que não temia a Deus, nem se importava com os homens. Havia naquela cidade uma viúva que se dirigia continuamente a ele, suplicando-lhe: faze-me justiça contra o meu adversário. Por algum tempo ele recusou, mas finalmente disse a si mesmo: embora eu não tema a Deus e nem me importe com os homens, essa viúva está me aborrecendo. Vou fazer-lhe justiça para que ela não venha me importunar.
O Senhor continuou: ouçam o que diz o juiz injusto. Acaso Deus não fará justiça aos seus escolhidos que clamam a Ele dia e noite? Continuará fazendo-os esperar? Eu lhes digo, Ele lhes fará justiça e depressa. Contudo, quando o Filho do Homem vier, encontrará fé na terra? Olha, contudo, quando o Filho do Homem vier, encontrará fé na terra? E eu quero começar a nossa reflexão. Pode deixar esse texto mesmo, viu, Vitor? Aí eu vou propor outros textos, aí você faz as mudanças. Contudo, quando o Filho do Homem vier, encontrará fé na terra? Uma coisa nós temos que parar para pensar. Goste de igreja, não goste de igreja. Acredite em Deus, não acredite em Deus. Leia a Bíblia, goste da Bíblia, não leia a Bíblia, não goste da Bíblia. Goste de pastor, não goste de pastor. Independente de tudo isso. Se a pessoa vive a vida de fé ou não. Independente. A roda, aí eu vou usar uma figura, a roda, ela continua girando. Ela continua girando. Eu não vou na igreja por causa disso, por causa daquilo. Eu não me envolvo mais por causa disso, por causa daquilo. Eu não abro a porta da minha casa para receber uma célula, ou eu não participo de uma célula por causa disso, por causa daquilo. Eu não batizo por causa disso, ou por causa... Independente. A pessoa acredite ou não, viva ou não, o curso da humanidade está seguindo. Hoje nós estamos um pouco mais maduros, vou usar a expressão, mais velhos do que ontem. Hoje nós estamos um pouco mais experientes do que ontem. E amanhã nós estaremos um pouco mais experientes do que hoje. Gostou, não gostou? Passa Crescim 2000. Lembra Crescim 2000 que tinha propaganda para o cabelo não escurecer? Para não cair, para não escurecer, e assim, passa. Eu, no meu caso, vou passar uma tinta souvenir aqui, não tenho o que fazer. É isso daí. Então, primeira coisa dentro da introdução que eu quero pensar com você é: independente de como nós vivamos o nosso dia a dia, o mundo continua andando. Quanto tempo mais de vida nós temos? Quanto tempo? Esses dias eu estava falando para a Márcia. Eu não sei você. Eu imagino que eu tenho mais uns 30 anos de vida. Talvez uns 35. Tenho 51. Talvez eu viva mais uns 35 anos. 86 anos de vida. Mas eu estou calculando mais ou menos isso daí. Não sei. Pode ser que pá, até um pouco mais. Mas pode ser também que seja menos. Quem que fala quanto tempo de vida ainda eu tenho? Só Deus. Só Ele sabe. Então, todos nós temos essa certeza. Aquele que tem o controle de tudo na mão e sabe, controlar não significa manipular nada. Ter o controle significa manter o domínio sem deixar com que nada fuja do propósito. É Deus. Se Deus tem o controle, o domínio da nossa vida, da nossa situação, e nada vai se perder, a melhor coisa que nós podemos fazer é viver essa aventura.
É uma aventura em Cristo que nós estamos vivendo aqui. E a melhor forma de vivermos essa aventura é vivermos a vida abundante que Jesus ensinou. Agora, para vivermos a vida abundante que Jesus nos ensinou, nós precisamos do quê? Nós precisamos de acreditar. Hebreus 11:6 vai ensinar isso. Aquele que se aproxima de Deus precisa saber que Ele existe. Então, primeiro de tudo, saber, Deus existe. Eu acredite ou não, Ele existe. Se eu acreditar, melhor, porque o texto diz que Ele existe e recompensa quem o busca. Então, se eu acreditar que Deus existe, Ele vai me recompensar a partir do momento em que eu o busco. Aí cada um de nós temos uma vida, uma história, uma trajetória, temos dificuldades das mais variadas, cada um de nós. Um dentro do casamento, outro dentro da vida profissional, outro dentro da vida emocional, outro dentro da família. Todos nós temos dificuldades. Um tem dificuldade financeira e assim por diante. Nós vamos vivendo a nossa vida aí, lutando com as nossas dificuldades. A história que nós acabamos de ler é uma história que Jesus usou para exemplificar o que acontece na nossa vida no dia a dia. Não é um fato registrado, é uma história contada por Jesus. Aí ele contou essa história para dizer assim, olhe como que é importante você orar sempre. Olhe como é importante você não deixar de buscar a resposta em Deus. Aí ele conta a história, uma história, não é um fato, é uma história. Ele conta a história de uma mulher, conhecida como a viúva, que ia todo dia na porta da casa daquele juiz e batia. Todo dia ela ia até aquele juiz e ela dizia, eu preciso que faça justiça em relação à minha causa. Só que a Bíblia diz que o juiz ele era iníquo, ele era injusto, ele não temia a Deus. E com isso ele não dava a menor atenção, a menor bola para aquela viúva. Nós muitas vezes vivemos situações assim, onde as pessoas à nossa volta, elas não temem a Deus, elas não estão preocupadas com Deus, elas não estão preocupadas com nada, e se nós precisamos delas, elas não estão nem um pouco preocupadas com o que Deus pode fazer na nossa vida ou na vida delas. É como diz, cada um que lute pelos seus problemas. É assim, é desse jeito que acontece. Então, essa mulher, ela ia, ela pedia, ela buscava, ela batia e nada acontecia. Aquele juiz não fazia nada. Só que mesmo nada acontecendo, aquela mulher, ela não desistiu de bater na porta do juiz. Ela não desistiu de pedir a ajuda do juiz. Ela não estava pedindo nenhum favor. Ela estava pedindo aquilo que era de direito dela, que a causa dela fosse julgada, e tendo ela a causa julgada, ela tinha a convicção que ela não era devedora, muito pelo contrário, ela estava sendo injustiçada. O que ela queria era só que a justiça fosse feita a favor dela. E ela segue buscando, ela segue pedindo, ela segue tentando, nem ser recebida ela era. Até que um dia, aquele juiz fala, olha, eu não aguento mais. A hora que eu estou aqui na minha casa assistindo meu dorama, a hora que eu estou aqui na minha casa assistindo Netflix, a hora que eu estou aqui na minha casa jogando um joguinho, a hora que eu estou aqui na minha casa assistindo um jogo de futebol, a hora que eu estou aqui na minha casa tranquilo, ela vem e bate, e fica chamando, e fica me incomodando, tenho que parar tudo, mas eu não quero dar atenção para ela, mas ainda assim, vou resolver essa questão de uma vez por todas. E aí ele julga a causa daquela mulher.
Aí ele responde aquilo que aquela mulher estava buscando, esperando, pedindo, que era a justiça. E aí Jesus usa a lição, que é de uma história contada por ele, para dizer para nós: por isso você não deve parar de buscar, por isso você não deve parar de pedir, por isso você não deve parar de orar, por isso você deve acreditar sempre. Porque a causa daquela mulher, nós não sabemos exatamente o que era, nós não sabemos, não está escrito aqui o que estava acontecendo com aquela mulher. Jesus, ele conta a história, mas ele não fala o que estava acontecendo. Mas nós sabemos das nossas causas, nós sabemos das nossas necessidades, nós sabemos das nossas dificuldades. A irmã, o irmão sabe. Quando olha para dentro de casa, vê lá, de repente, a dificuldade no casamento. Olha, preciso que alguma coisa aconteça no meu casamento. Do jeito que está, não dá, não. Preciso arrumar o meu casamento. Olha, meu filho, a minha filha está indo por um caminho que não é um caminho legal. Eu preciso que a história do meu filho, da minha filha, seja reescrita. Preciso que tenha uma correção na rota do meu filho, da minha filha. Olha, a minha empresa, as minhas vendas, os meus negócios não estão indo bem. Eu preciso que alguma coisa aconteça na minha vida profissional. Olha, estou precisando de um milagre financeiro. Alguma coisa aconteça, porque eu estou precisando de resposta financeira. Olha, eu estou aí, estou buscando em Deus a cura para determinado tipo de enfermidade, seja no corpo, seja na alma, seja no espírito. Eu preciso que alguma coisa aconteça. Eu preciso. Olha, o pastor está falando aí. Eu estou lembrando que eu estou com uma pendência na justiça, que eu preciso que essa pendência seja resolvida, eu preciso que essa causa seja liberada logo. Aí cada um de nós temos alguma busca, algum pedido, alguma dificuldade a ser vencida, a ser solucionada. E toda e qualquer dificuldade, toda e qualquer busca, todo e qualquer problema somente poderá ser revertido a partir do momento em que nós colocarmos a nossa fé em ação. A nossa fé. A nossa fé precisa ser colocada em ação. A Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir e o ouvir pela pregação da palavra de Deus. Então eu preciso estar abastecendo a minha vida de fé. Aí eu vou vender o meu peixe. pr.marcãobombo. Vai lá. Se você não é inscrito no nosso canal, se inscreve no nosso canal, dá um joia lá, dá um like lá, ativa o sininho para receber as notificações. Tem muita mensagem, aliás, só tem mensagem e devocional, mensagem e devocional. Não tem jeito da pessoa não ser abençoada. Ah, mas eu assisto, eu acompanho, não sei quem, não sei de onde. Assista e acompanhe aquilo que sai do altar da igreja que você congrega. Ouça de novo, ouça mais uma vez. Essa palavra, ela tem endereço certo. Essa palavra que vem aqui nesse altar, ela tem o endereço do seu coração. Essa palavra não é liberada aqui por engano, por acaso, ao léu, não. Essa mensagem aqui desse altar é para o seu coração. A mensagem daqui que é para o seu coração. Porque é aqui que você congrega, é aqui que você ouve, é aqui que Deus fala com você, é aqui que Deus te separou e te trouxe para ouvir, e é aqui que por algum motivo você escolheu estar também. Então entenda isso daí, entenda isso. Sem fé, muita resposta acaba ficando bloqueada. Mas quando eu coloco a fé em ação, a resposta ela começa a ser liberada.
ela começa a ser liberada. Eu preciso entender essa dinâmica. É desse jeito que Deus trabalha. É assim, Deus não trabalha de maneira desordeira. Deus não trabalha de maneira bagunçada. Deus não trabalha de maneira desordenada. A igreja é o corpo de Cristo. E nós somos os membros desse corpo. Então nós temos que entender a importância de cada um de nós aqui dentro desse lugar. É a mesma coisa não existe, mas eu só vou dar um exemplo de pegar a estrutura, o corpo da Marlene, aí pega o braço, um braço da irmã Terezinha, outro braço da irmã Cleusa, outro braço não, só 2 braços, né? Quanto braço vai ter? É monstro agora? 3 braços não existe. Então, aí pega a perna do Cristiano, a outra perna da Elisângela, aí vai pegando uma parte de cada um para montar. Existe isso daí? Não existe, não existe. Por isso é importante nós entendermos, é um corpo unido, trabalhando em prol do reino. Aí eu quero pontuar algumas coisas importantes com você, porque Jesus ele deixou bem claro, olha, essa mulher, ela obteve a resposta dela, porque ela permaneceu buscando a resposta, mas a fé, ela estava evidente na vida daquela mulher, tanto que ela não desistiu, ela não abandonou, ela não parou em momento algum. Ela continuou independente da dificuldade, independente do tempo. Por quê? Porque a fé estava em ação naquela vida. Fé é firme fundamento daquilo que nós esperamos, baseado em fatos que nós não vemos. Talvez hoje, com seus olhos físicos, você pode não ver essa resposta que você está buscando, que você pegou, por exemplo, esse papel aqui para pedir para Deus, talvez com os olhos físicos você não veja, mas a fé, ela vai fazer, ela vai ajudar você a enxergar a sua resposta logo ali. A fé, ela faz com que nós consigamos enxergar aquilo que está depois da curva. Sabe que depois da curva você não consegue ver nada. Mas a fé nos permite enxergar além da curva. Então eu quero pontuar com você algumas questões importantes relacionadas à oração. O exemplo bíblico, aquela viúva que importunava o juiz. Os argumentos para a oração. Você que gosta de anotar, anota aí. Primeiro argumento, por que buscar? Para buscar a direção de Deus. Quando nós oramos, nós estamos buscando a direção de Deus. Quando nós oramos, nós estamos dizendo, Deus, eu não quero fazer nada do meu jeito. Deus, eu não quero fazer nada com a minha força. Deus, eu não quero fazer nada que eu deseje do meu coração, sem ser a vontade do Senhor. Versículo bíblico para isso, ó. Provérbios 3, 5 e 6. Provérbios 3, 5 e 6. Eu vou ler aqui com você, ó. Confie no Senhor de todo o seu coração, não se apoie no seu entendimento. Verso 6. Reconheça o Senhor em todos os seus caminhos, Ele endireitará as suas veredas, Ele endireitará o seu caminhar, Ele vai ajudar você. Primeiro de tudo, ore, pedindo para Deus direção. Não faça nada sem pedir a direção de Deus. Não dê um passo para frente se você não tem certeza. Se você não tem certeza, não se mexa, não se movimente. Ore até que Deus te dê clareza para a direção que você vai tomar na sua vida, em qualquer área. Está cheio de gente fazendo o que dá na cabeça. Quantas e quantas pessoas que acendem o rojão, soltam o rojão para depois correr atrás do rojão, para segurar o rojão. Não é desse jeito. Ore antes, peça para Deus, Deus, eu não quero confiar no meu entendimento, no meu achismo. Eu não quero confiar naquilo que eu penso que tem que ser. Eu quero fazer o que o Senhor quer que eu faça.
Eu quero tomar a decisão que o Senhor entende que é a melhor decisão para a minha vida. As pessoas, elas casam sem direção de Deus. As pessoas compram casa sem direção de Deus. As pessoas compram carro sem direção de Deus. As pessoas fazem viagens sem direção de Deus. As pessoas vivem o dia a dia sem saber o que Deus quer, o que Deus espera. E o resultado disso é tanta gente sofrendo, tanta gente usando daí a igreja templo como se fosse um pronto-socorro. Por quê? Porque a pessoa agiu, fez o que ela queria, ela se arrebenta, daí eu vou na igreja para ver se Deus dá um jeito. Vou fazer lá um curativo, vou colocar um band-aid. Muita coisa seria evitada na vida das pessoas de uma maneira geral, se antes dela fazer qualquer coisa, ela orasse e buscasse a direção de Deus. Segundo ponto para nós pensarmos: por que orar? Para ter a nossa fé fortalecida. Fortalecer a fé. Quando eu oro, a minha fé, ela é fortalecida. Olha, o texto que eu citei para você agora há pouco, mas agora eu vou ler aqui com você ele na íntegra. Hebreus 11:6. Sem fé é o quê? Impossível agradar a Deus. Agora, quem dele se aproxima precisa o quê? Primeiro lugar, acreditar que ele existe. Segundo lugar, saber que ele recompensa quem o busca. Você veio para cá hoje, saiu da sua casa e veio para cá, levantou cedo, se arrumou, tomou seu banho, pegou seu barco, sua bicicleta, sua moto, seu jet ski, seu helicóptero, seu carro, seu chinelo, seu calçado e veio para cá. Alguns pegaram o trânsito na subida ali, não importa, você veio para cá. Isso é demonstração de fé. Isso é demonstração de fé. Deus, eu estou aqui, eu acredito que o Senhor está aqui, e você está ouvindo essa reflexão, está fortalecendo a sua fé. Por isso que é importante você estar aqui e você ouvir a palavra, porque a fé, ela vem pelo ouvir. É por isso que é importante você receber essa instrução. É uma instrução que vai trazer fortalecimento. A oração nos conecta, nos liga à fé em um Deus que nos ouve e nos responde. Além dele nos ouvir, ele ainda o quê? Nos responde. Quando nós oramos, nós estamos dizendo o quê? Deus, eu confio no Senhor. Eu confio nas promessas do Senhor. Terceiro ponto para nós pensarmos sobre a oração, a importância da oração. Quando eu oro, eu confesso os meus pecados, eu confesso as minhas dificuldades. 1 João 1,9, eu vou reconhecer a minha limitação. 1 João 1,9, vou ler aqui com você. 1 João 1,9. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda injustiça. Quando eu oro, eu estou pedindo perdão para Deus, e eu estou reconhecendo a minha fraqueza, a minha fragilidade. Eu não estou sendo uma pessoa orgulhosa, arrogante, uma pessoa prepotente, aquela pessoa que se acha a melhor do que qualquer outra pessoa. Não, na oração eu vou pedir para Deus: Deus, tenha misericórdia da minha vida. Eu sou falho, eu sou fraco, eu sou pecador, eu sou cheio de dificuldades, mas eu acredito que o Senhor pode mudar a minha história. A importância da oração, de levar até Deus a nossa oração, reconhecendo a nossa fragilidade. A importância de nós orarmos e nós dizermos para Deus: eu preciso do Senhor, eu preciso do Senhor. Não dá, sem o Senhor não dá. Não vou conseguir, não vou chegar em lugar nenhum. Eu estou confessando o maior pecado de todos, o maior de todos os pecados, que a Bíblia diz, o pecado contra o Espírito Santo. O maior pecado de todos é quando a pessoa ouve a voz do Espírito, mas ela não ouve o Espírito. Ela ouve a voz,
está ouvindo o que o Espírito está falando, mas ela não coloca em prática o que o Espírito está dizendo. Ela diz, o Espírito está falando assim: você é fraco, você é falho, você é pecador, você precisa de um Salvador, você precisa de Deus. Mas a pessoa fala assim, ó, ela não fala talvez com as palavras, mas ela fala com a atitude. Ela diz assim, ó, pode deixar que eu sei o que eu estou fazendo da minha vida, pode deixar que da minha vida eu estou cuidando, pode ficar tranquilo que na hora certa eu dou a oportunidade para Jesus. Esse é o maior pecado que uma pessoa pode cometer. É ela dizer para Jesus assim: eu não preciso do Senhor, eu vivo a minha vida do jeito que eu quiser viver, eu vivo a minha vida da forma que eu achar melhor viver, e quando eu precisar de alguma coisa, aí eu vou pedir ajuda do Senhor, daí eu vou lá na igreja para pedir ajuda. Enquanto eu não precisar, eu sigo fazendo do meu jeito. Essa é a pior atitude de qualquer ser humano. De qualquer ser humano. Então, número 3, está anotando aí, né? Número 3, confesse os pecados na sua oração. Confesse a sua fragilidade. Confesse a sua limitação. Número 4, por que orar? Quando eu oro, eu estou buscando a paz, trazer paz, mesmo em meio às dificuldades. Porque se nós não tivermos paz, nós podemos estar na dificuldade. Você quer ver só um exemplo? Abre a Bíblia aí, Vitor, por favor. E eu vou conversar com o povo e já vou fazer a leitura. Filipenses 4, 6 e 7. Filipenses 4, 6 e 7. Tem alguém aqui passando por alguma dificuldade hoje? Passando por alguma luta, seja em casa, no trabalho. Tem alguém? Só eu, o Cristiano e a Marlene. O restante está tudo na bênção. Glória. Tem mais gente. Tem mais gente passando por dificuldade. Quem está passando por alguma dificuldade? Não precisa falar qual a dificuldade. Só levanta a mão para eu saber. A grande maioria está passando por dificuldade. Então, nós estamos passando por dificuldade. Essa é uma situação. Agora, eu posso passar pela dificuldade com a cabeça agitada, atribulado, atormentado, sem paz nenhuma, ou eu posso passar pela dificuldade, mas tendo paz, sabendo em quem eu estou colocando a minha confiança. Aí, cada um vai escolher. Cada um vai ter a tomada de decisão por si próprio. Eu não tenho como tomar decisão pela Márcia. Eu posso orar pela Márcia e pedir para Deus abrir a cabeça da Márcia, mas eu não posso tomar decisão por ela. O Cristiano não pode tomar decisão pela Ana, pela Luana, pelo Lucas. Eles tomam decisão por eles. O Cristiano pode tomar decisão por si próprio. Então, eu tomo decisão por mim mesmo, como cada um de vocês toma. Todos nós passamos por momentos difíceis. Eu não estou profetizando problema. Eu estou relatando. Tanto que a maioria de vocês levantou a mão dizendo: eu estou passando por uma dificuldade, pastor. Eu estou. Agora, se na hora da dificuldade, a Bíblia diz assim, ó: se no dia da tua adversidade te mostrares fraco, a sua força será o quê? Pequena. Então, aí que está o grande X da questão. No dia da dificuldade, eu vou me mostrar forte, mas a Bíblia ensina como eu devo me comportar em relação a isso. Diga ao fraco: eu sou forte, porque na minha fraqueza o poder de Deus se aperfeiçoa. É aí que está o negócio. É aí que está cheio de gente com a cabeça fervendo por causa de um monte de problema. Aí a pessoa vai e faz o quê? Na hora do problema. Ainda ontem na célula lá nós conversamos, por isso que eu falo para você: vai para uma célula, deixa de ser teimoso ou teimosa, resistente, relutante. Vai para uma célula, vai participar, vai ser abençoado numa célula. Ali uma pessoa pegou e falou assim: pastor, a oração mais louca que eu fiz foi pedir para Deus me matar, para Deus me levar, porque eu estava passando por tanta dificuldade que eu não estava nem querendo viver mais, eu estava querendo que Deus me levasse. Olha a oração. Só que quantas e quantas pessoas já pediu para... Quer ver? Só para você ver?
Aqui nós estamos em um grupo que não é um grupo grande de pessoas, mas temos um grupo considerável. Alguém aqui já pediu para Deus levar, para Deus tirar a vida? Todo mundo junto que já fez isso, levanta a mão que eu quero contar. Ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Só para você ter uma ideia. E tem uns que não levantaram a mão, que não levantou, ou por vergonha, ou porque está meio já acostumado, acomodado assim, aí não levanta a mão. Eu sei, eu não sou bobo, não. E o Espírito Santo não é bobo também, não. Essa conversa, ela não é para quem não veio, essa conversa é para você que veio. Nem se iluda, nem se engane. Orar para ter paz no meio da dificuldade, porque se você não tiver paz na hora da dificuldade, você faz besteira. Você faz besteira. Podemos pensar um monte de besteira. Eu não vou ficar pensando besteira com você aqui. Mas tem um monte de gente fazendo um monte de loucura aí no dia a dia por causa da dificuldade. Seja no casamento, na família, dificuldade financeira, dificuldade física e assim por diante. Vamos ler a Bíblia, vai. Filipenses 4, 6. Não ande ansioso por coisa alguma, em tudo, pela oração e súplica e com ação de graças, apresentem seus pedidos a Deus. Verso 7. A paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o coração e a mente de vocês em Cristo Jesus. Por que é importante orar? Porque quando eu oro, eu estou dizendo, Deus, eu estou passando por uma dificuldade, mas eu acredito que o Senhor pode me ajudar. E Ele fala assim, ó, Ele fala exatamente assim, eu não apenas posso te ajudar resolvendo esse problema para você, como eu posso ajudar guardando a sua mente. Está aqui, ó, guardando a sua mente, cuidando da sua mente, para a sua mente não pensar em coisa tola nenhuma. Você está entendendo, sim ou não? Está ficando clara a conversa, sim ou não? Olha, hein, que essa conversa dessa manhã está sendo uma feijoada para todos nós, hein? Vamos para mais um ponto, para encaminhar a reta final da nossa reclamação, não, a reta final da nossa reflexão. Por que orar? Para expressar a gratidão. Quando eu oro, eu estou expressando gratidão, gratidão. Quando eu oro, eu estou expressando gratidão. 1 aos Tessalonicenses 5,18. 1 aos Tessalonicenses 5,18. Em tudo, dai graças. Esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. A gratidão. Olha, em tudo, dai graça. Tem gente que reclama de tudo. Ai, tava calor, mas agora virou, né? Agora está chovendo, esse arzinho gelado. Tem gente que reclama de tudo. Se está calor, está calor. Se esfria, esfriou. Se está sol, está sol. Se está chovendo, está chovendo. Nada está bom, nada agrada. Tem gente que está sempre reclamando. Em tudo, está na Bíblia, ó, em tudo, dê graças a Deus por tudo. Inclusive pelas dificuldades, porque as dificuldades elas nos aproximam de Deus. Se não fossem as dificuldades, eu duvido que nós estaríamos aqui. Todos nós, eu me atrevo a dizer desse jeito, todos nós chegamos até Jesus por causa da dificuldade. Se não fosse a dificuldade, nós não estaríamos em Jesus. Veja como a dificuldade é uma bênção. Que a dificuldade ela nos abriu a porta para o céu, porque foi na dificuldade que nós recebemos a ajuda de Jesus. Diga amém e diga graças a Deus por isso. Último ponto para nós pensarmos, a importância da oração. Quando eu oro, além de eu ser abençoado, eu tenho a capacidade de abençoar outras pessoas. 1 Timóteo 2:1. 1 Timóteo 2:1. Antes de tudo, recomendo que se façam súplicas, orações, intercessões e ações de graça por quem? Por todos.
para finalizar a nossa conversa, você vê a importância e o poder da oração. A oração não apenas muda a nossa história, mas a oração pode mudar a história de pessoas que estão à nossa volta. Veja a importância. Você que é mãe, por exemplo, que está aqui com a gente, ou pela transmissão, ou aqui no templo. Você que é mãe, você vai para o céu. Nenhum amém saiu. Barbaridade, viu? Atalaiá. Vou tentar de novo, hein? Quem sabe agora se agarra essa benção aí. Você que é mãe, você vai para o céu. Amém. Até que enfim, Jesus. Elas estavam dormindo, mas elas acordaram agora. Você que é pai, você vai para o céu. Amém, amém. Você vai para o céu, irmão. Você vai para o céu, irmã. Mas veja que coisa boa você ir para o céu e levar seu filho e sua filha junto com você. Veja que coisa boa você poder ir para o céu e levar com você a sua família. Veja que coisa boa você poder ir para o céu e levar pessoas importantes para você junto para o céu através da sua oração. E eu vou encaminhando aqui o final da nossa reflexão sobre a importância de orar sempre. A importância de orar sempre. Dizendo assim, alguém orou por nós. Nós somos fruto de oração. Quem orou? Não sei. Algumas pessoas eu sei que oraram por mim. Você deve conhecer alguém que orou por você também. Veja a importância da oração. Alguém orou por nós. E hoje nós estamos aqui, ouvindo a Deus, aprendendo com Deus, pela palavra de Deus. Mas há ainda outras tantas pessoas, irmã, que serão alcançadas através da nossa oração. Então ore a Deus para você ter paz. Ore a Deus para que você possa viver uma vida tranquila. Ore a Deus para que Ele possa dar direção para você. Ore a Deus para que Ele possa te ajudar nas suas tomadas de decisão. Ore a Deus para que pessoas à sua volta sejam salvas. Ore a Deus e diga a Deus muito obrigado por tudo. Seja uma pessoa que ora a Deus e tem paz, mesmo estando em meio às dificuldades. Ore a Deus e reconheça a sua fragilidade, a sua dificuldade, mas acima de tudo, ore a Deus, sabendo que quando você ora, você está falando com aquele que é o único que pode resolver a sua questão. Que Deus te ajude, que Deus te abençoe, que Deus te dê força e graça para seguir orando em nome de Jesus. Vamos ficar em pé? Vamos ficar em pé, graças a Deus. Você que está conosco através da transmissão, ore, não deixe de orar. Converse com Deus. Pastor, mas eu não sei orar. Vou ensinar você a orar. Eu ensino você e você ensina alguém, combinado? Sim ou não? Pode ser desse jeito? Então tá bom. Deixa eu colocar a cadeira aqui de um jeito que fique fácil para quem está lá nos acompanhando consiga nos enxergar. Ó, ensinar você a orar. Você que vai ensinar alguém a orar ou você que não sabe orar, eu não sei orar. Você senta numa cadeira assim, igual eu estou sentado aqui, ó. Faz de conta, mas na verdade ele está. Jesus está sentado na nossa frente aqui, ó. Aí você vai conversar com ele. Você olha no olho dele e fala para ele: então, Jesus, o senhor está bom? Eu estou bom também. Só que eu estou passando por umas dificuldades. Sabe, lá na minha casa, estou tendo umas dificuldades no meu casamento. Estou tendo umas dificuldades com o meu filho, ou com a minha filha. Cada um fala da sua história. Então, Jesus, tem uma outra coisa importante que eu queria falar para o senhor. Estou precisando de uma ajuda na área financeira. Deu um descontrole. Acabei gastando mais dinheiro do que eu tinha, o senhor nem sabe.
Cartão de crédito é uma benção, mas se não tomar cuidado com ele, ele quebra as nossas pernas, né? Pois é, quebrou a minha. Você está entendendo, sim ou não? Eu estou orando, sim ou não? É assim que você faz. Não sei como que ora, pastor. É desse jeito. É desse jeito que você conversa com Jesus. Jesus vai estar sentado na sua cadeira. E você vai falar com ele, e ele vai te ouvir. E você vai ajudar outras pessoas que não sabem orar. Você tem cadeira na sua casa, sim ou não? Tem? Então pronto, pega lá a cadeira, ensina, põe a cadeira, faz igual eu fiz. Eu duvido que você não vai ter resposta. Eu duvido. Deus vai te responder. Deus, em nome de Jesus, sela essa palavra sobre a vida do meu irmão, sela essa palavra sobre a vida da minha irmã, manifesta teu poder, manifesta teu favor sobre a nossa vida, em nome de Jesus. Que a bênção, a graça, a unção, o poder e o favor do Senhor seja com todos. Eu sei que eles vieram buscar resposta aqui, que o Senhor dê a eles a resposta que tanto eles estão buscando, em nome de Jesus. Diga amém. Graças a Deus por isso. Nós vamos contribuir, irmão. Você trouxe contribuição? Agora é hora de contribuir, é hora de apresentar a semente da gratidão a Deus. Agora é hora de